é importante chamar a atenção para o seguinte, é que referir estes números percentuais, esquecendo uma coisa, que é o limiar que foi estabelecido a partir do qual, enfim, se convencionou dizer que as pessoas estão na situação de pobreza ou não, baixou, porque esse limiar não é um valor absoluto, é um valor relativo e, portanto, enquanto em 2010 esse limiar estava nos qualquer coisa como 5.207 euros por ano, ou seja, 434 euros por mês, para 2011 ele passou para 5.046, ou seja, 420 euros por mês. Portanto, e aliás a tendência vai ser a de esse limiar baixar cada vez mais, dado o empobrecimento geral da população. Depois, um país... Ou seja, só para ver se estou a seguir o seu raciocínio, Garcia Pereira, na prática, o número de pessoas em risco de pobreza ou não diminuiu, aumentou. Aumentou, exatamente. O que acontece é como o limiar baixa, digamos, uma pessoa que tinha 421 euros, ganhava essa enorme riqueza, oferia essa enorme riqueza, de antes era considerado, digamos, na situação de pobreza e agora está acima desse limiar mínimo. Se nós considerarmos as duas percentagens, digamos assim, os dois números, as pessoas em situação de pobreza e aquelas que se consideram em risco de pobreza ou de exclusão social, nós obtemos de facto uma percentagem gigantesca. Estamos a falar de quase 44% de pessoas. E um país que tem 44% de pessoas ou pobres, admitindo que seja rico, quem tenha mais de 420 euros por mês, ou em risco de lá cair, e que só não caem porque estão a oferir alguma daquelas prestações sociais que precisamente o Governo tem estado a cortar e se prepara para cortar ainda mais, ou seja, subsídio de desemprego, rendimento social de inserção, subsídio de doença e outras prestações sociais, nós estamos perante um verdadeiro cataclismo em marcha. Perante agora o que o Orçamento de Estado de 2013 prepara nesta matéria e as medidas que a Troika exigiu e o Governo, fiel e submissamente, aceitou como bom aluno aplicar, nós vamos ter aqui um agravamento a níveis de empobrecimento aos piores níveis da governação salazarista. E, portanto, isto é uma situação insustentável a que há pouco cobro, e só há pouco cobro de uma forma, como tenho sido dito, o derrubo deste governo é cada vez mais uma emergência nacional. Pelo caminho da lógica do pagamento da dívida e dos juros da dívida que consomem tudo aquilo que o país teria que produzir a mais e não produz, isto é, lembro ainda e uma vez mais que só os juros da dívida representam este ano qualquer coisa como 9 mil milhões de euros, para o ano qualquer coisa como 12 mil ou 13 mil milhões de euros, o que significa que para pagar só os juros dessa dívida, que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraído em seu benefício, a economia teria que crescer a essa percentagem de 4, 5%. Ora, não vai crescer nem a 4 nem 5%, e vai decrescer, como todos nós já vimos, e vai decrescer muito mais do que aquilo que são as previsões do Orçamento de Estado. Portanto, pela via da aceitação do pagamento da dívida, que é uma forma de encher os bolsos à banca germânica, que já foi paga 3, 4, 5 vezes daquilo que supostamente foram os empréstimos, evidentemente que não sobra dinheiro. Agora, não sobra dinheiro para quem vive do seu trabalho, não sobra dinheiro para quem já trabalhou uma vida inteira. Agora, se o país recusar esse caminho, há no país recursos suficientes, não só para pagar os salários e as pensões, como para acudir para fazer face a essas despesas sociais. Eu relembro aqui outra vez que, ao contrário de um discurso que visa preparar ideologicamente estes cortes, Portugal é dos países da União Europeia que gasta menos em termos de apoios sociais e de saúde, está abaixo da média da União Europeia e, pior do que isso, tem vindo a agravar-se o fosso relativamente à média da União Europeia. Por exemplo, em despesas com proteção social e prestações sociais e saúde, enquanto que a média da União Europeia a 27 foi em 2009 de 29,5%, Portugal foi de 27%. Nós, não é verdade que gastemos demais em saúde, em educação e em prestações sociais, e aquilo que está previsto é efetivamente um corte drástico precisamente nas prestações sociais. Eu acho que vale a pena chamar a atenção para isso. O número de pessoas que está em risco de pobreza, isto é, só não estão abaixo daquele limiar que já desceu para os 420 euros. Porque recebem reformas e pensões. São precisamente, é um número que está a aumentar, que aumentou do ano passado para este ano, e portanto que já ultrapassa os 25%. E portanto são as pessoas que estão a um passo de, com a aplicação destas medidas restritivas, isto é, quando acabarem os períodos atuais do subsídio de desemprego,
quando entrarem em vigor a tributação das pensões. Vão ficar em situações dificílimas, que aliás que já estão hoje. Porque recordemos que enfim, a situação de pobreza pode ter a ver também, e tem que ver, não completamente justaposto, mas tem em larga medida que ver com o desemprego. O desemprego está a galopar. Nós temos neste momento qualquer coisa como cerca de 900 mil desempregados oficiais. Se somarmos a isso os inativos disponíveis, os inativos desencorajados e o subemprego visível, nós vamos para cerca de 1,5 milhão de desempregados. Ora, desse 1,5 milhão de desempregados, pouco mais de 350 mil recebem subsídio de desemprego. Os outros vivem de quê? Do ar? Vivem de quê? É uma bomba social a prazo? A muito curto prazo. E, portanto, é uma situação insustentável. E, portanto, aqueles que dizem que as pessoas aguentam e que vivem recostados nos seus sofás, enfim, de veludo, estão a querer ignorar uma realidade que é uma realidade de miséria para quem vive do seu trabalho, vive atualmente, ou, pior ainda, e volto outra vez à questão do Orçamento de Estado de 2013, porque ele vai começar a cair em cima das pessoas a pé juntos, a partir agora de janeiro, a forma como os pensionistas são tributados por esse Orçamento de Estado é não apenas uma forma violenta, discriminatória em relação, inclusivamente, aos restantes rendimentos de trabalho. Já nem falo, obviamente, em relação aos rendimentos do capital, por exemplo, que escapam completamente incómodos por tudo isto, mas estão à beira de condenar centenas de milhares de reformados e idosos que trabalharam uma vida inteira, que celebraram um contrato com o Estado. A questão é que, neste momento, se quer impor a lógica de que esses princípios fundamentais daquilo que define, digamos, uma democracia, um Estado de Direito, que é princípios básicos como este, de que os contratos são para ser cumpridos. As pessoas que são hoje pensionistas, são pessoas que descontaram durante 40 anos, fizeram um contrato com o Estado. Não é nenhum favor que fazem ao pagar a pensão. Mas como é que, enfim, sabendo nós que, grosso modo, entre ordenados pagos pelo Estado e prestações sociais no seu conjunto, no conjunto abrangente, nós gastamos 70% da riqueza que produzimos. Não é verdade. Não é inevitável a existência de... Não é verdade, não é de todo verdade. Já na última vez aqui que o nosso amigo Luís Gomes tive a oportunidade de fazer referência a esses números, aquilo que se relaciona com a gestão da dívida é que representa a grande fatia. Nós temos no país meios e recursos mais do que suficientes para fazer face a essas despesas. Se não encaminharmos tudo aquilo que o país exaurido produz para pagar uma dívida que o povo português não tem que pagar. Essa é que é a questão. Se Portugal rejeitar essa lógica de aplicar o programa da Troika, de aceitar pagar a dívida, que não foi o povo português que contraiu, e aí, de facto, não há saída. Portanto, todo aquele argumentário que os sustentadores do governo utilizam para dizer, bom, mas nós temos de pagar aqui isto e, portanto, não sobra dinheiro, vamos ter que cortar isto, vamos ter que condenar pessoas à fome, só serve para uma coisa, é para demonstrar que o caminho que o país tem de seguir é um caminho oposto àquele que tem seguido, ou seja, a recusa do pagamento da dívida, rejeição da política de austeridade da Troika e aplicação de um plano de desenvolvimento da economia nacional baseado no princípio de desenvolvimento das nossas próprias forças e princípios de solidariedade e cooperação com os outros países do mundo e não laços de subordinação mais ou menos feudal, como é aquele que Portugal tem neste momento em relação, sobretudo, à Alemanha.